Graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, onde muitos, ó Deus, ou ignoram ou ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a tua mensagem da forma que o Senhor deseja. Que nesta noite o Senhor venha falar conosco mais uma vez, que ao ler da tua palavra, o Senhor venha avivar nossa memória acerca das tuas promessas, dos teus ensinos, dos teus conselhos, e também nos fortalecer o Espírito, para que assim, Senhor, possamos vencer o nosso eu e as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem sido o protagonista da minha história? O protagonista é aquele que dirige, né? Quem é que tem dirigido a minha história? Tem algumas pessoas que deixam que outros tomem sua decisão, né? E outros têm a autonomia de eles próprios se decidirem, né? Tomar decisões corretas. E o texto inicial da mensagem de hoje está em 1 Samuel, capítulo 3. Toda vez que a gente lê, sempre terá uma lição, né? Como ela mesma diz, a palavra de Deus, ela se renova cada dia, né? E aí o verso 1 em diante diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tomou o Senhor a chamar: Samuel. Este levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. É interessante que a Bíblia aqui ela começa, né, a falar sobre Eli. Diz que assim, ó, ele já começa a falar que naquela época era rara as visões. E Eli, ele era um profeta de Deus, né, um sacerdote. E a gente sabe da história de Samuel, né, que ele ainda foi morar com Eli, ainda uma criança muito pequena. A Bíblia diz que assim que ele foi desmamado, então ele foi morar com Samuel. Claro que naquela época, as crianças, elas mamavam até mais tempo do que nós costumamos deixar nos nossos dias, né? Geralmente a gente tira a mama da criança, 1 ano e pouco, 2 aninhos, né? É mais ou menos um período. Alguns passam, alguns menos, mas assim. Naquela época era bem mais que isso. Em torno dos seus 5 anos, né? Aproximadamente. E aí, com essa idade aí, Samuel foi morar com Eli. Aqui também fala, né? Que ele ainda não conhecia o
ter filho, que essa criança seria dedicada ao Senhor. E aí nasceu Samuel, e ela cumpriu a promessa. Mulher de palavra, né? Porque o único filho, mas assim, ela cumpriu a promessa, levando para servir ao Senhor. Então, assim, ele conhecia, mas o que eu percebo que a Bíblia está dizendo assim, ele não conhecia no sentido dele ouvir audivelmente a voz do Senhor e de receber visões, como depois, né, Deus se revela a ele agora de uma forma profética, certo? E aí, a gente vê no capítulo 2, no verso 27 a 29, a gente vê algumas coisas sobre a família de Eli. Né? Tem uma profecia, né, contra a casa de Eli. Veja o que é que diz assim, ó. Vem um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisas aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu a eles vos engordar das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? E aí assim, você vê que Deus, ele teve um chamado especial para Eli. Só que, como sacerdote, a gente sabe que naquela época, o sacerdote, né, quando ele fazia o sacrifício, tinha sacrifícios que você comia a carne. E tinha coisas que você ficava só para a família do sacerdote. Diz que não podia sobejar, não podia jogar fora. Então você tinha que comer aquele sacrifício. Só que, com relação aos filhos de Eli, eles não tinham o respeito, eles não tinham a reverência que deveria ter na casa de Deus, nem com as coisas de Deus. Então, aqui nos traz um alerta que nem sempre, porque estamos fazendo as coisas para Deus, Deus está sendo honrado. A forma como nós fazemos é que faz a diferença. Então, os filhos de Eli não tinham respeito e a reverência que deveria ter. Então, eles brincavam. Então, assim, fazer o sacrifício, eles escolhiam os melhores pedaços de carne para comer. É como se fosse um churrasco nos nossos dias. Então, assim, e o sacrifício, ele era algo sagrado. Por quê? Porque o sacrifício representa a pessoa de Jesus. E como é que a gente pega Jesus, que é o nosso Deus, o nosso intercessor, e a gente não tem respeito nem reverência por aquilo que ele representa e aquilo que ele fez em nosso favor? E aí é uma outra advertência que a Bíblia também nos mostra, que Deus chama a atenção de Eli. Por quê? Porque ele via a falha nos filhos dele e ele não tomava nenhuma atitude. Mesmo ele servindo a Deus, estando, né, morava na igreja, vamos dizer assim, né, morava no templo, cuidava das coisas do templo, mas ele tinha consciência do erro dos filhos e ele não tomava nenhuma posição. Então, o que é que isso nos diz? Que quando nós vemos os erros dos nossos filhos, nós devemos orientar, nós devemos advertir, nós não devemos ser coniventes. É bem verdade que depois de uma certa idade eles tomam suas decisões, mas a gente nunca pode deixar de orientar os filhos, independente de idade.
menor, quando a gente, até uma certa idade, a gente tem total controle sobre a criança. Depois de uma certa idade, eles tomam suas decisões. Depois da idade adulta, se ele tiver respeito por você, ele vai ouvir seus conselhos. Se não, só Deus para fazer a obra. Por isso que é importante, né? A gente está orando e orientando. Então, aqui a gente vê duas coisas importantes. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado. Agora, não é porque eu tenho um chamado que quer dizer que eu estou imune. Qual é a minha resposta a esse chamado? Deus tem um chamado especial para ele. Mas como foi o comportamento dele? O que ele fez? Mesmo trabalhando no templo, ele não fez da forma que deveria. Ele não educou os filhos da forma que deveria. Ele não orientou os filhos. E a gente vai ver que ele teve um preço muito alto, né? Por eles fazerem dessa forma. Veja aí, no capítulo 2, no verso 12. Ó, veja o que é que a Bíblia diz que eles eram. Ó. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha para isso. Belial era um deus, um demônio que determinava como adversário do povo de Deus. Veja, mesmo, entre aspas, servindo a Deus, ele era um adversário do povo de Deus. Então, nós somos filhos de Deus quando nós obedecemos, fazemos a vontade do Pai, ouvimos a voz do Espírito Santo. Quando nós fechamos a mente e não ouvimos o que o Espírito Santo tem a nos dizer, nós não somos filhos de Deus, pessoal. Porque assim, a gente sabe que a partir do momento que nós aceitamos a palavra do Senhor, a Bíblia fala que nós passamos a ser filhos adotivos de Deus. Não é assim que a Bíblia fala que nós somos? Por isso que é importante que a gente entenda quem sou eu, o que é que Deus tem feito na minha vida, ele reconheça, né? Todos nós aqui temos histórias, ou várias histórias para contar, de coisas que nós já tivemos experiências pessoais com Deus. Temos ou não temos? Sim. Muitas, né? Não são poucas. Se a gente for enumerar histórias pessoais, história com filho, história com parente, com mãe, com irmão, né? Tantas bênçãos que a gente vê assim, Deus agindo de uma forma especial em favor de nós e ouvindo as nossas orações. E aí, isso quer dizer o quê? Que você está tendo um relacionamento com Deus. Então, quando esse relacionamento ele é quebrado, ou então quando é um relacionamento só de interesse para benefício próprio, e não também de adoração ao nosso Deus, isso se torna uma adoração deficiente. Então, assim, eu vejo que em alguns casos a gente quer colocar Deus como se fosse o serviçal, né, da casa. Eu preciso, eu chamo, eu peço, ele faz e depois eu esqueço. Está errado. Então, eu tenho que ser grata pelo que ele fez, mas eu não tenho que esquecer dos seus feitos. Até porque, quando eu lembro do que ele fez, isso me dá força e energia, confiança de que ele vai agir em outras situações. Ou a situação momentânea que eu esteja passando. Não é? O que é que diz esse profecia? Não devemos ter medo quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do que Deus fez no passado. A gente está estudando, nesse trimestre passado, o livro de Salmos. Maravilhosa a lição, né? A gente viu ali, eu acho que todo mundo teve a oportunidade de ver os Salmos agora sob uma outra perspectiva, né? Como louvor, como adoração, como reafirmação das promessas de Deus, mostrando a forma correta de a gente estar adorando a Deus, né? E a gente viu ali promessas extraordinárias de Deus nos Salmos. Coisas
algumas situações, alguns salmos que talvez a gente tenha lido, tinha passado desapercebido. Mas que a lição, ela nos deu a oportunidade da gente estudar melhor, compreender melhor e ter uma luz maior sobre o que representa os salmos da nossa vida. E assim é a palavra de Deus. Então, tudo que tem aqui, como diz a Bíblia, tudo foi escrito, inspirado por Deus, e é para nosso ensino, educação, repreensão e educação na justiça. Não é assim? Então vamos lá. Vejamos o que é que diz Tiago, capítulo 4. Tiago 4, verso 7. Ó, o que é que diz aqui? Uma promessa de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é você estar sujeito? Aqui nesse contexto está dizendo assim, que nós devemos nos submeter a Deus. Entender que Ele é soberano. E que independente dos resultados, eu ainda tenho que estar confiando que Ele está no controle. Nem sempre vai ser fácil, dependendo da circunstância, não vai ser fácil. Mas é isso que a palavra de Deus me orienta. A mim e a você. E diz, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Amém. Ele pode nos oprimir por um período. Ele pode nos tentar por um período. Mas se nós resistirmos, ele não tem poder contra nós. A Bíblia fala que ele vai fugir de nós. Exemplo disso foi a forma como Jesus foi tentado. Ele se sujeitou a Deus, ele resistiu ao diabo e ele usou como arma a própria palavra. E o inimigo não teve como vencer a Jesus. Mas ele estava em vigília, não é? Ele confiou nas promessas, é tanto que todas as ciladas do inimigo, ele usou a palavra como defesa. Eis a importância da gente também conhecer, né? Porque nos nossos dias, os enganos são muitas vezes os mais sutis e os mais inesperados. E se a gente não tem conhecimento, nem base, experiência pessoal com Deus, nós podemos ser facilmente enganados. Vamos lá? Voltamos aí a 1 Samuel, novamente, capítulo 4. Samuel, capítulo 4. Verso de 1 a 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 40 mil homens. Voltando o povo para o arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre
das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins e dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Estavam ali com a arca da aliança de Deus. Observe que eles perderam a batalha. Se a gente ler o contexto, vai entender que eles perderam a batalha porque estavam em desobediência. E como a arca da aliança, ela representava a presença do próprio Deus, então agora eles foram buscar a arca da aliança, achando que, estando com a arca da aliança, iam ter a vitória. Então, o que é que nós queremos fazer em algumas circunstâncias? Nós pecamos, aí nos vem o fruto, né, as consequências de nossas atitudes. Aí pegamos algo de Deus como se fosse um amuleto para agora, como se assim, nos blindar. E nada disso funciona. E funciona. Se eles estivessem em obediência, estivessem com a autorização e sob o mandado de Deus para ir, né, para essa batalha. E se Deus tivesse autorizado que eles levassem a arca, aí o contexto seria totalmente diferente. Mas quando nós fazemos as coisas somente de forma